Oi, eu sou o Cowboy Toybunny e você tá ouvindo o Cowboy Digiflix. Eu acabei de voltar dos backrooms. Galera, vai ter muito spoiler do filme mesmo, tá? Eu vou contar a história do filme inteira. Então, se você não quiser assistir, você pode vir comigo. E, nossa, fazia muito tempo que eu não ia ao cinema sozinho, eu tive uma pequena crise, mas agora já estou bem. E, cara, esse filme era tudo o que eu esperava, foi exatamente o que eu queria ver, e eu fiquei muito, muito feliz. Então, já posso dizer de cara que eu amei o filme, e pode ser que as minhas críticas estejam diluídas, então, pelos óculos do amor, né? Porque eu gostei pra caralho. Meu primeiro contato com Backrooms foi, eu não sei exatamente quando, mas parece que eu já conheço o Backrooms desde sempre. E eu tô fazendo um vídeo agora sobre Backrooms, que calhou muito certo o timing, mas agora eu já sei mais coisas sobre, e eu acho que essas coisas enriqueceram um pouco a minha experiência do filme, mas eu também acho que uma pessoa que entrar no cinema sem saber absolutamente nada, vai aproveitar também. Uma das coisas que eu mais gostei é que esse filme ele não perde muito tempo se explicando, ele meio que espera que você saiba alguma coisa, mas se você não souber também, ele tenta explicar de um jeito didático, mas sem ficar mastigando o tempo todo. Quem entendeu, entendeu, é isso. Outra coisa engraçada que eu vou comentar no meu vídeo sobre Backrooms é que eu tinha jogado um jogo sobre Backrooms algum tempo atrás, e eu não sabia que esse jogo era inspirado na série do YouTube, né, que inspirou o filme. Então eu achei muito parecido com o jogo, filme, fiquei tipo: "Nossa", mas era óbvio que isso ia acontecer. Eu também gostei que eu não conhecia nenhum dos atores, isso me deixou um pouco mais imersivo. A única que eu conhecia era a psicóloga do filme, né, que é premiada e eu lembro de já ter visto ela em algum filme, eu só não sei qual, mas o rosto dela me era familiar, entendeu? Que eu acho muito bom, porque eu odeio essa retroalimentação de Hollywood, que são os mesmos atores sempre, fazendo as mesmas coisas, e isso acontece muito na Globo também, parece que eles sempre contratam os mesmos caras. Nessa história a gente vai acompanhar o Clark, que é um vendedor de móveis fracassado, ele fracassado como vendedor de móveis e como pessoa no geral, porque ele teve um desentendimento com a ex-parceira dele, e ele também gostaria de ser arquiteto e não vendedor de móveis. E se tem uma coisa que eu entendo é de carreiras fracassadas, porque eu não tenho nenhuma e fracassei em todas as que eu tentei. Então eu achei um personagem bem relatable. Eu achei muito inteligente esse background que eles criaram pro filme, tanto da loja de móveis quanto esse interesse dele por ser arquiteto. E a gente nunca vê a esposa dele, ela só é mencionada nesse backstory dele, achei muito interessante, porque a gente nunca tem um vislumbre real da personagem, só do jeito que ele conta que ela é. Que não é uma luz muito boa sobre ela, mas achei interessante de qualquer maneira, porque dá pra saber que esse personagem ele é um bostinha misógino no começo do filme, e mesmo assim a gente acompanha ele porque é a nossa única lente no começo. E eu adoro histórias de homens patéticos, já falei várias vezes aqui no canal. Enfim, ele vai à terapia, e ele precisa muito, e a terapeuta dele é outra personagem, né, a Mary. Eu me pergunto se esse filme se inspirou em Silent Hill em algum momento, porque na minha cabeça tudo é sobre Silent Hill sempre, mas o fato do nome dela ser Mary e tem uma trilha específica do filme que me lembra muito uma trilha do Silent Hill 2, porque ela é uma batida parecida. Não é as músicas mais populares, assim, é uma música que ela é bem fora de lugar e tal. Eu não sei como explicar, mas tem uma música parecida. As músicas são muito, muito boas e eu gostei especificamente de uma cena em que toca aquela We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know. E essa música eu acho que ela toca em O Iluminado, que também tem referências de Liminal Space, porque já fizeram várias análises das gravações do filme, né, do Kubrick, que apontam que o hotel ele não poderia existir,
porque ele é completamente desconjuntado, né? Enfim, acho muito legal. O Clark, né, daria pra traçar vários paralelos interessantes com o próprio Jack Torrance, pensando agora. Os dois são homens que têm anger issues, problemas de raiva e descontam em espaços liminais. Eu amei que eles não falaram o nome do filme em momento nenhum, porque eu ficava com essa expectativa de agora ele vai falar, e eles não falaram, e eu fiquei tipo, nossa, isso foi foda, isso foi meio que brilhante, eles não ficarem catando cenas memíficas ou criando situações pra virar cortes, porque isso tá ficando chato pra caralho. Eu tenho a impressão que o filme de Minecraft foi inteiro sobre isso, e sei lá, eu gostei que eles não se preocuparam em ser memificáveis. Achei autêntico. O motor do filme é justamente os backrooms, que o Clark encontra na sua loja logo no começo. Porque essas lojas de móveis, elas são meio que um simulacro de uma casa, né? O Clark tá tendo problemas com a fiação da loja e ele pede pra um tiozinho ir lá ver o que pode ser feito. E o cara olha o quadro de força e fala, caralho, isso aqui é maluquice, mano. Tem uns botões aqui no quadro de luz que simplesmente não existem, tipo, não deviam estar aqui. E o Clark, como ele foi expulso pela mulher dele da casa dele, ele tá vivendo na loja. Então, uma bela noite, ele começa a ter problemas com essa fiação de novo, né? E decide explorar o que tá acontecendo e acaba no-clipando pra uma parede dentro dos backrooms. Dentro dos backrooms, ele vai parar no nível 0, aquele nível clássico do papel de parede amarelo, que tem um chiado fosforescente de luzes, e também uma pilha de móveis estranhos que parecem ser remanescentes da própria loja dele. Ele começa a explorar sem entender muito bem o que tá rolando, lembrando que o Clark ele é uma pessoa completamente sem perspectiva de vida, um fracassado. Então isso aqui é tipo a coisa mais interessante que acontece na vida dele há alguns dias. E ele começa a fazer alguns testes de exploração, levando coisas de um lado pro outro. E ele descreve os backrooms como sendo um misto de um prédio de escritórios cheio de salas com a própria loja. E logo de começo ele tem alguns vislumbres de que esse lugar possa ter uma ameaça, mas ele não sabe exatamente o que é. E a primeira pessoa para quem ele vai contar dessa sua descoberta é justamente a Mary, e ela tenta entender ele, mas logo lança um não é que eu não acredite em você, mas e daí o homem fica puto. Eu vou trazer provas e você vai me dever desculpas. A Mary parece ter problemas com a mãe dela, uma pessoa que me pareceu paranoica, talvez agorafóbica, que mantinha as duas confinadas. E recentemente a Mary revisitou essas memórias quando a casa de infância dela foi demolida. É lá que ela pega uma memorabilia de uma marca da mãozinha dela no cimento. E esse pensamento me levou a conectar com os backrooms, porque, tipo assim, lugares guardam memórias, mas quando você não acessa mais esses lugares, eles têm uma cópia não física na sua mente, que fica pra sempre, dependendo da força dessa memória. Daí, aqui eles conseguem muito inteligentemente inserir o aspecto found footage no rolê, que com certeza é uma coisa que os fãs sentiriam falta, porque a ideia do Clark é chamar o namorado da funcionária da loja dele pra filmar ele. E ele já sabia que esse cara, o Bob, tinha acesso a uma câmera e sabia operá-la, né? Porque o Bob já ajudou ele a filmar um comercial pra sua loja. E a loja dele tem meio que um tema de pirata, mas ela também se chama Império Otomano. E isso me lembrou um pouco Kendall Cove, que eu tô estudando pra fazer um vídeo, e Bob Esponja. É porque, assim, o Backrooms tem uma coisa muito inserida totalmente fora de contexto, que é esse bagulho de tema praia e gaivotas e umas coisas assim. Então eu achei interessante eles associarem isso com o próprio Clark. O Clark consegue convencer o Bob, né, que é o loirinho twink, namorado da funcionária, e a própria funcionária, a Cat, a explorar os backrooms com ele. Claro que ele não conta nada sobre, ele só meio que leva eles lá, oferecendo dinheiro. E parece que os backrooms viraram uma obsessão dele, porque o Clark já tá há alguns dias fazendo pequenos mapas e incursões. E a loja dele é completamente falida, então ele não tem nada pra disputar a atenção com isso. Ele resolve usar o Bob pra descer com a câmera por uma rampa, e o Bob tá meio chapado e eles não entendem, ele e a Cat, né, não entendem a dimensão de perigo que esse lugar tem.
Então eles meio que aceitam, e é aí que o Bob é brutalmente atacado por uma das entidades, a gente não sabe dizer muito bem qual, mas pra mim pareceu ser aquele esqueletinho cheio de fio lá, que é o clássico dos Backrooms. Ele bate as botas rapidamente pela quantidade de sangue em tela, e a Cat fica totalmente desorientada e se perde ali pelo rumo. O Clark até tem um esforço pra tentar resgatar ela, mas por um momento a gente também acha que ele foi de caralho. Mas ele tinha deixado uma mensagem pra Mary dizendo que tinha achado a janela e não voltaria mais. Essa parada da janela, meio que uma tese dela que tem o objetivo de permitir que a pessoa tome as rédeas da vida dela, transpondo barreiras que foram criadas naturalmente por uma mente não muito sã. E isso tem tudo a ver com os backrooms, porque ela diz que essas barreiras fazem a pessoa ficar presa em um ciclo. E o backrooms ele é tão confuso de se navegar que tem certos momentos que ele parece mesmo um loop. Enfim, a Mary vai até a loja e do jeito que o Clark deixou as coisas, fica muito intuitivo pra ela simplesmente atravessar a parede e entrar nos backrooms sem ter o menor contexto de nada, a não ser as baboseiras que ele falou pra ela no consultório. A Mary encontra o Clark rapidamente e ele simplesmente sequestra ela e leva ela pra uma casinha no nível dos subúrbios. Essa cena eu fiquei pensando só, nossa, ela tinha que ser mulher. Ela tinha que ser mulher e sofrer uma violência porque o cara precisa de alguém pra ouvir ele. Mas talvez eu esteja sendo um pouco injusto, porque o personagem do Clark meio que brinca com o estereótipo do homem preto violento. Então a Mary, ela vira tipo a vítima perfeita, sabe? E é óbvio que eles estão fazendo isso de forma crítica, mas sem ser uma crítica propriamente dita como um filme do Jordan Peele seria. Porque é um pouco óbvio que o Clark, ele projeta muito da esposa dele na Mary. Uma coisa que não ficou muito claro pra mim no sistema dos rooms aqui é se eles são tipo tudo o nível 0 que vai se mutando e fazendo transições confortáveis de ambiente até virar uma coisa completamente diferente, mas é tudo no mesmo nível, ou se eles realmente no clipam pra níveis diferentes. Não sei, eu penso nos backrooms como um grande elevador com vários níveis diferentes que conversam entre si. Então você pode tipo atravessar do nível 2 pro nível 240 do nada, mas eles são tipo em vertical. Eu nunca parei pra pensar, e se os backrooms forem horizontais? Sei lá, eu fiquei meio confuso. Pois bem, nessa cena do jantar macabro, o Clark prende a Mary numa mesa e vai contando algumas coisas pra ela e a gente vai descobrindo junto com ela. Primeira coisa é que de alguma maneira ele recuperou a cabeça da Cat e nós não sabemos se ele que cortou a cabeça dela pra levar ou se ele apenas encontrou a cabeça dela cortada. Eu acho que isso faria muita diferença nos níveis de violência do Clark, pensando nele como se fosse o Stitch, sabe? Enfim, a gente também descobre que tem NPCs nos backrooms que foram criados pela própria memória dos backrooms, a partir de pessoas reais. É como se o backrooms fosse uma entidade que fica tentando lembrar ou criar impressões de pessoas que estiveram lá, ou não também, e alguma coisa que entrou em contato com eles, eles tentam mimicar, entendeu? E daí eles vão criando quartos que vão mudando com o tempo e pessoas que são cópias, como se fossem cópias de IA de uma pessoa, não exatamente uma pessoa. E essas criaturas, o Clark descobre que elas são comestíveis. Eu queria muito saber como ele chegou a essa conclusão. Ele provavelmente já tentou matar um deles também, já que ele sabe que eles não sentem dor. Enfim, alguma coisa tinha que ser uma fonte de alimento para os sobreviventes dos backrooms, né? E eu devo dizer que a cena dele tirando carne do bucho do bicho e ela parecendo tipo um marshmallow misturado com cloud slime foi muito legal e eu gostaria de experimentar os NPCs do Backrooms. Mas a cena de escalpelamento que vem logo depois eu achei um pouco demais. Achei um pouco violência gratuita. O Clark obriga a Mary a ser a psicóloga dele e fazer um roleplay ali interpretando os papéis da esposa dele, porque agora ele meio que tá empoderado e ele queria poder dar um fecho na esposa dele. Eles já faziam esse bagulho de roleplay nas sessões e eu acho isso muito interessante. Eu quase fiz psicologia só pra poder entender isso porque eu amo roleplay.
Enfim, o terror dos relacionamentos parassociais. Sabe aquela menina que se apaixonou pelo psiquiatra dela e depois ela se apaixonou pela Iá e a Iá falou que ela era Deus? Me lembrou isso. A Mary dá um fechão na cara do Clark dizendo que ele é um merda e ela não conseguiria ajudá-lo, nem mesmo se ela quisesse, né? Ela sente que ela não consegue ajudar ninguém e isso é um reflexo de trauma da mãe dela, obviamente. A Mary me parece ser o tipo de pessoa que faria psicologia só pra tentar entender a sua mãe, mesmo que já fosse tarde demais. A gente vê durante os flashbacks dela que a mãe dela foi parar numa clínica psiquiátrica ou algo assim. E a Mary era só uma criança, mano. É meio pesada a backstory dela. Mas o Clark, como ele tá acendido e mais diferenciado do que no mundo real, ele conclui que talvez ele não queira mudar. Muito menos deixar os backrooms. E eu achei essa cena um pouco anti-psicologia, mas também muito psicológica. Tipo, a conclusão de que você é um merda self-aware e que você não precisa mudar, se você não quiser, é muito ascensão espiritual pra mim. Tipo, ele chegou no ápice do cabeção de self-awareness. E eu acho que realmente, se você não quer mudar, foda-se. Se você entende os seus motivos, tudo bem. Às vezes a gente tem que ser um merda mesmo. Mas busquem terapia de qualquer maneira. Daí, do nada, chega a versão do Clark dos Backrooms, que é um piratinha meio bonecão de Olinda. Parece que alguns NPCs criados têm mais personalidade que outros. E esse lado do Clark, ele é uma coisa meio feral, então ele morde o próprio Clark, traçando um paralelo do Clark comendo os NPCs. O piratão simplesmente tasca uma mordida no pobre e ele vai de vala de uma maneira aparentemente bem dolorosa. A Mary aproveita esse momento para tentar fugir. E tem bastante espaço para fugir nos backrooms, aparentemente. A gente consegue ter mais um vislumbre dos belos visuais dos quartos, que emulam sensações diferentes dos backrooms. A gente tem uma vista dos pools, dos subúrbios, dos apartamentos e outras salas legais. Mas nada muito esdrúxulo da criação da comunidade, como o meu favorito, o quarto da Hello Kitty, nem um supermercado infinito, que são cômodos legais, que todo mundo gosta, mas eles resolveram ficar mais pé no chão e apostar em coisas mais próximas da visualização do nível 0 mesmo, que eu achei inteligente. Porque a gente tem que pensar que muita gente que vai ver esse filme não tem a menor ideia do que os backrooms são. Então, fazer nuances, assim, muito diferentes talvez fosse um tiro no pé. Enfim, a Mary acaba sendo encurralada ali e ela é logo interceptada pelos caras da pesquisa do Backrooms. E pra mim aqui o filme se perde um pouco. Ele lembra bastante aquela estética MK Ultra, o começo da série Stranger Things, esse bagulho de que as pessoas eram feitas de pesquisa pelos Estados Unidos e tal. Mas eu também não sei como é que o filme terminaria melhor do que isso. Tipo, eles tinham que enfiar esse bagulho da pesquisa em algum momento. Eu não queria, mas eles tinham porque é parte da lore. Principalmente se for levar em conta de que o Backrooms não segue o Backrooms básico, ele segue mais o universo criado pelo carinha que fez a série do YouTube. A Mary tem uma conversa com um dos pesquisadores lá, o Phil, e ele não solta muita informação pra ela, mas ela também não solta nada. E parece que nem os próprios pesquisadores sabem exatamente o que é o Backrooms, eles só sabem que tem um grande potencial, né. E meio que eles estavam monitorando o Clark e a Mary o tempo todo, só que parece que eles não interferem, a menos que uma coisa tenha direta interação com eles. E a Mary fala: "Pô, a gente vai conversar, eu vou te dar algumas informações, e aí? O que acontece?" E o cara fica tipo: "Ah, a gente quer saber, nem que seja o mínimo possível, uma lasquinha de informação sobre os backrooms, porque é muito importante pra pesquisa e etc." E o filme meio que acaba aí, em aberto. A gente não sabe se a Mary saiu de lá, ou se ela ficou por lá, ou se ela ganhou alguma posição de destaque na pesquisa. Porque assim, como ela é psicóloga, eu acho que ela seria muito útil pra eles. Mas talvez ela não queira ficar lá, né? E a gente vê que tem uma cópia dela prontinha lá nos backrooms agora. E acaba assim, meio que, tá, o que será que aconteceu? Achei interessante esse final, não é o que eu escolheria,
Eu acho que eu escolheria fazer, tipo, a Mary virar como se fosse uma sobrevivente lá e andar pelos rooms e ficar, tipo, sei lá, ainda estou procurando a minha janela, alguma coisa assim. Mas talvez esse final tenha sido melhor mesmo. Porque eles tinham que entregar essa parte da pesquisa. Muitas pessoas devem ter ido assistir só por essa parte, que devem gostar mais, que é a que mais é explorada nos jogos. Mas eu realmente não queria ver isso, tá? Eu queria ver gente normal nos backrooms, sem contexto nenhum. Uma parada meio sete além. E foi exatamente isso que eu ganhei, então eu fiquei muito feliz com as escolhas que eles fizeram. Eu gostei do roteiro, gostei muito da ambientação, que é o ponto forte desse filme, lógico, né? Porque o personagem principal é os backrooms. E também gostei muito das escolhas de trilha sonora. Enfim, quando eu saí do cinema, eu ouvi uns meninos que estavam na sessão comigo falando, né? E um deles falou que achou o filme meio monótono e não entendeu algumas coisas. Dava pra ver na conversa dos dois que eles não tinham muito conhecimento da lore dos backrooms também. Eu imagino que, tipo, 70% das pessoas que vai assistir o filme não é nerdola de backrooms, é só tipo, eu já ouvi falar disso e quero ir assistir. O resto vai ser os nerdolas e gente aleatória que só gostou da premissa do filme e vai lá ver. Mas enfim, eu entendo a crítica desse moço, ele achou meio one note, né, acho que essa era a palavra que ele estava procurando, meio paradão, e o filme ele é meio paradão mesmo, mas é porque a vibe dos backrooms é ser esse bagulho de terror contemplativo, uma coisa que te observa e você observa ela mudando. E esses jogos de liminal space são bastante tipo walking simulators, né, não é todo jogo que leva esse bagulho de entidade a sério, e é a entidade que traz ação para o filme. Então, eu acho que eles fizeram bastante mousse com essa entidade, né, fizeram bastante cenas de terror mais corporal, mais ação. Eu não esperava tantas assim. Então eu acho que eu entendo a crítica ao pace do filme, ao ritmo, mas eu também acho que eles fizeram um milagre de conseguir botar umas cenas, assim, mais animadas. E também o cara falou, tipo, ele lançou uma teoria lá, tipo, será que a mãe da Mary sabia sobre os backrooms e por isso que ela estava tão paranoica? E eu acho que não, porque por que que a mãe dela saberia? Tipo, o backrooms parece ser um bagulho muito nichado, tipo Sete Além, sabe? A gente não sabe se tem uma galera estudando Sete Além ou Lóganos, mas pouca gente acredita em Sete Além, menos gente ainda conhece Sete Além. Então eu acho que a mãe da Mary não sabe, ela só era uma mulher paranoica mesmo. Eu acho que seria muito microverso se ela fosse, sei lá, uma ex-pesquisadora que ficou maluca ou qualquer coisa assim. Eu não gosto muito quando as coisas se amarram tão amarradinhas desse jeito. Enfim, eu acho que eles foram bastante comedidos no fanservice que eles entregam. Tem, lógico, fanservice. Principalmente sobre esse joguinho que eu falei que é muito parecido com a série, então, sobre a série, né? E eu consegui me sentir dentro dos backrooms, eu consegui sentir a imersão. Até quando eu saí do filme eu fiquei meio doido, porque quando eu vou ao cinema eu fico meio dissociadão. Não sei se isso acontece com todos nós que somos neurodivergentes, mas quando eu saio do cinema eu só quero chegar em casa o mais rápido possível porque eu tô me sentindo tão dissociado. Porque a gente é meio que arrancado pra fora do filme, né, quando a sessão acaba. E como eu disse no começo, se não cortou essa parte, eu fazia muitos anos que eu não ia no cinema sozinho. Enfim, eu acho que eu vou voltar a frequentar o cinema. Eu quero assistir Obsessão e Diabo Veste Prada. Eu gostei bastante do filme. E desses paralelos que eu criei na minha cabeça com outras referências que eu gosto. Mas eu não sei se vai ser um hit, tanto quanto as pessoas estão esperando. Porque se elas forem esperando esse bicho de arames correndo atrás de gente doida, talvez elas se decepcionem. Porque é uma pegada mais contida. E eu acho que ser mais contido foi uma ótima jogada deles, porque o conceito do Backrooms ele já é muito expandido e seria muito fácil de se perder nele. Enfim, essas foram as minhas observações, eu espero que vocês tenham gostado de ver. É isso, obrigado por me ouvirem até aqui e tchau. Pessoal, um último adendo aqui.
Eu decidi assistir a série inteira de Kenny Pixels e é exatamente o que eu estava suspeitando. Quem for pro cinema achando que vai ver essa série aqui vai se decepcionar. Mas, como eu disse, quem for esperando aleatório no Backrooms talvez goste.